Hoje a gente vai falar por aqui desse carro que tem uma importância muito grande para o automobilismo internacional, que é esse Shelby Cobra 427, porque teve essa empresa aqui lá da China, né, esse fabricante aqui chamado Fineworks, que lançou esse carro e ele chegou agora há pouco para mim. Eles fizeram nessa versão azul aqui, que é a mais clássica dele, mas fizeram também em branco e amarelo. Então, essa daqui não é a única cor que tem desse carro, mas enquanto eu abro aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque ele tem uma história muito interessante, né? Primeiro que eu tenho que te falar que a Hot Wheels já fez muito desse carro. No passado eles tinham uma versão que abria o capô, como esse daqui, né? Como eu vou te mostrar. Ele abria o capô, mas como teve todo esse movimento de economia lá pela Mattel, eles aboliram as peças móveis desses carros. E eles refizeram o molde, e aí a gente pode até ver aqui que esse molde ele foi refeito em 2019, tá vendo? E aí com o capô fechado e também com algumas correções para ele não ficar tão alto, né, tão distante do solo, por exemplo. E ele já foi um super tirante, ele já saiu no RLC, inclusive tem uma versão muito bonita que saiu no RLC, em homenagem ao Carroll Shelby, né, que é o cara que inventou. Eu vou te contar essa história. E então a Hot Wheels já fez vários desse carro e continua fazendo, né, porque é um carro que faz muito sucesso e é um belo carro também, né, mas eu não tô aqui para ficar falando da Hot Wheels, eu tô falando aqui hoje desse carro aqui que é legal, né, que assim, essas empresas chinesas, né, elas têm testado vários nichos diferentes, né, de temas. Então eles já fizeram carros da Ferrari, já fizeram réplicas de carros japoneses, e alguns desses fabricantes agora estão indo por esse caminho de carros clássicos americanos. E claro, né, tem que fazer esse Shelby. Olha que interessante, ele vem com uma varetinha aqui para ficar segurando o capô dele. Vamos ver como que isso daqui funciona. Bom, qual que é a história desse carro? A história é muito interessante. Olha que bela miniatura, cara. Olha que bela miniatura esse carro. A história é o seguinte, né? Tentando resumir. Tinha um fabricante inglês, tinham vários fabricantes ingleses que faziam roadsters, né? Que são esses tipos de carros aqui sem capota, que são carros para serem divertidos, né? São carros que foram feitos para serem bem divertidos e para que as pessoas de grana pudessem ter algum desses para correr, né? De final de semana e para se divertir com um carro bem diferente, um carro bem esportivo. E tinha uma empresa chamada AC, que inventou um carro chamado Cobra, AC Cobra. E ele não era tão bonito assim, ele não era tão legal quanto esse daqui. O que aconteceu? Tá soltando aqui a plaquinha, ó. Um americano, né, que era um fazendeiro, criador de galinha, chamado Carroll Shelby, e também apaixonado por automobilismo, ele decidiu, numa viagem lá na Inglaterra, ele decidiu comprar um AC Cobra. E ele trouxe para os Estados Unidos e fez aquilo que todo mundo sabe que funciona, né? Colocar um motor grande num carro leve e pequeno. Então ele colocou um motor bem potente da Ford, que é um motor 427, que é mais ou menos aí equivalente a um motor de 4,7 litros. Imagina como era forte. E colocou num carro desse, e aí ele virou um carro super divertido. Ele fez algumas modificações, e aí começou a nascer a Shelby, que tem uma parceria até hoje com a Ford, né? E o Carroll Shelby virou uma lenda. Deixa eu tirar ele aqui da base pra gente saber como que ele é. E aí o Carroll Shelby, ele embarcou em outros projetos com a Ford, como o Ford GT40, que foi o campeão de Le Mans, e não parou por aí, né? Até hoje você consegue comprar Mustangs da Shelby, né? E foi uma grande história, não daria pra gente ficar falando aqui. Ele teve parceria com outros fabricantes também, mas esse daqui é um carrinho muito especial, né? Feito por essa empresa, né? Lá da China, esse fabricante, que a gente pode ver aqui que ele não tem nenhum aviso aqui sobre licenciamento, né? Não é um carro licenciado, mas eles conseguiram fazer uma miniatura muito legal na escalão para 64, né? Comparando aqui com o Hot Wheels, olha só a diferença de tamanho, né? Porque esses fabricantes chineses, eles têm feito esses carros na escala 1 para 64 correta, e Hot Wheels, a gente já falou aqui várias vezes, não é na escala 1 para 64 correta, na verdade no tamanho de 3 polegadas, né? Que é o que cabe num blister, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que esse carro não é maior do que um Nissan Z, por exemplo, e aqui ele tá, né, maior ou quase do mesmo tamanho. Ele é um carro bem menor do que esse,
Mas assim, a Hot Wheels faz, ou então, como esse Mustang da Matchbox, né? Jamais, né, que um Cobra seria do mesmo tamanho de um Mustang. Então, isso é porque a Mattel trabalha com o tamanho de 3 polegadas e não com a escala 1:64. Um outro carro é na escala 1:64 porque coincide, mas eles não têm muito essa pegada. Os carros da série Elite, por exemplo, eles fazem, né, mais assim na escala 1:64, mas também não dá para confiar muito. Mas olha só o que você leva com uma miniatura premium. A gente vê que aqui da Hot Wheels ele tem esse Santo Antônio aqui, que é furado inclusive, né, mas esse daqui é muito mais perfeito. É uma peça à parte, né, isso daqui é uma peça que é integrada aqui à peça do interior. Mas o interior desse carro, dá uma olhadinha no volante aqui, como houve um trabalho muito mais legal aqui nesse carro premium, todo o painel detalhado, a gente consegue ver também o freio de mão ali, né? O câmbio, acho que é o freio, não sei, acho que é o freio de mão, né? Não estou vendo o câmbio aqui. Engraçado, né? Parece, não sei se é o câmbio, mas você vê que tem muito mais detalhamento do que esse daqui da Hot Wheels, né? Muito mais, né? Aqui as lanternas traseiras são peças também diferentes, né? Provavelmente coladas aqui. Olha aqui todo o trabalho aqui no quebra-sol, né? E também aqui no quebra-vento. Esse daqui da Hot Wheels ele só tem o para-brisa, mas vão lembrar que o da Hot Wheels é um brinquedo de $1 e essa daqui é uma miniatura muito mais profissional, né? E você ainda consegue comprar ela pelos AliExpress da vida. Eu trouxe, né? Importei alguns desses, eu ainda devo ter quando você está assistindo esse vídeo. Os pneus são de borracha, a base dele muito pouco detalhado, e a gente vê aqui até meio feio isso, né? Fizeram aqui tipo uma solda, né? Uma cola para colar aqui esse escapamento. Então, se você olhar pela parte de baixo, você não vai ver uma base muito bonita. Mas de lado você percebe que eles tiveram cuidado de colar aqui o escapamento, que era um problema, né? Esse carro, né? Porque sempre que você entrar e sair desse carro, depois de ter utilizado ele, você acabava queimando a perna, porque justamente o escapamento estava aqui na lateral. Era uma coisa muito legal, né? De estética, mas não era muito funcional. E aqui a gente consegue ver lá dentro, ele tem também, tinha uns ventiladores, né? Para refrigerar esse grande motor, esse motor Big Block que tinha aqui da Ford dentro do capô dele. E falando em capô, ele abre, né? Tem até um adesivozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Olha só o motor dele, ó, tá vendo? Detalhado aqui, com alguns detalhamentos aqui, né? Com esses carburadores aqui, com essas tampas também dos coletores. Muito legal isso. Fizeram um trabalho bem legal e justamente essa daqui é a parte mais importante desse carro, né? O motor que realmente fez a história com ele. Então é uma bela réplica nesse carro aqui. O que ele tem aqui atrás? Parece um extintor, né? Alguma coisa assim. Interessante isso. Deixa eu fechar aqui. Tem esse adesivinho aqui, não quero tirar ele por enquanto. E o que acontece? Esse daqui é um carro que o original dele, né, ele foi feito de alumínio ou aço, não sei. O original dele, dos poucos que foram produzidos, porque não foram produzidos muitos, eles valem uma fortuna, o carro real, né? Ele vale uma fortuna. Ele é um carro assim, para lá de $1 milhão e é um carro muito raro. De vez em quando aparece algum para leilão e eles passam de $1 milhão. Olha o bocal aqui do combustível, que bem feitinho. Tá vendo uma peça super delicada que só de olhar para ela já deve quebrar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aqui no Brasil e em outros lugares do mundo existem réplicas desse carro que são feitas de fibra de vidro, que a gente até vê alguns aqui pelo Brasil rodando, mas eles são réplicas, né, feitas de fibra de vidro. Não tem o mesmo valor, claro, né, que são carros mais cobiçados e tudo. Não sei qual motor que eles colocam nesses carros, se é motor de Opala, o que é, mas é bem interessante que a gente possa ver esses carros por aí, mas não são carros reais, né? Assim, os carros reais mesmo, eles são muito raros de serem encontrados e valem uma boa grana. Então, legal, né? Que existe pelo menos uma opção aí não licenciada de uma réplica de um carro desse tão importante na história do automobilismo, que mudou o automobilismo americano, né? Então, se você quiser saber mais disso, você tem que procurar
um filme chamado Ford versus Ferrari, que é um filme muito legal que conta a história justamente do Carroll Shelby, que ele modificou, né, esse carro e também ajudou, né, fez o projeto do Ford GT40, que foi o grande vencedor de Le Mans e desbancou a Ferrari. E aí a Ford quis comprar a Ferrari falou que não, e tem toda uma história lá nesse filme que vale a pena ser visto. E esse carro também aparece, eles falam um pouquinho desse carro. Mas é uma história muito legal que você tem que se aprofundar para você entender um pouquinho mais. Olha o retrovisor aqui, super pequenininho, uma bela miniatura, uma bela réplica, esse carro na escala 1 para 64. Bom, eu queria fazer esse vídeo aqui para te contar um pouquinho dessa história e também para te mostrar que existem muitas opções nesse mundo, você não precisa ficar só em cima de Hot Wheels, existem várias marcas, várias opções por aí para você ter na sua coleção o seu carro preferido, e esse daqui era um carro que eu queria muito colocar na minha coleção, afinal de contas ele é um carro histórico. Bom, é isso, e tem vídeos novos aqui todos os dias às 7 da noite, e tem muito conteúdo lá nas redes sociais do The Hunted e no blog do The Hunted. E não esqueça de se inscrever nesse canal, também deixe sua curtida, deixe seu comentário, me fala o que você achou desse carro. E também mostre esse vídeo para seus amigos e se torne membro do canal do The Hunted. A gente se vê por lá.